Ok. Então vamos ver um pouquinho o que vimos na última aula. Nós começamos a estudar variedades com bordo. E nós vimos que tanto a definição quanto todas as propriedades diferenciáveis são muito parecidas a variedades diferenciáveis. E de fato a diferença tem só duas diferenças substanciais, né? A primeira é claro que variedades com bordo, as cartas vão parar a um semiespaço, né? Isso aqui a gente tinha definido como x em Rn, tal que xn é maior ou igual a zero. Né? E vimos que funções diferenciáveis, espaço tangente, tudo se generaliza igual, vale igual, as mesmas definições que para variedades diferenciáveis. A diferença importante é que se P está no bordo de M, então não necessariamente existe uma e V está no espaço tangente a M para um ponto de bordo, então não necessariamente existe uma curva dentro da variedade que tenha a ver com velocidade. Mas de fato a gente usou isso ao nosso favor para mostrar que sempre existem campos de vetores exterior. Sim? Isto é um X, um campo ao longo da inclusão. Se a inclusão vai do bordo de M em M, é um campo ao longo da inclusão de forma tal que tem a propriedade de que ele nunca é velocidade de uma curva contida na variedade, né? Velocidade inicial para tempo positivo de uma curva contida na variedade. Isso é muito útil porque permite orientar, dada uma orientação de uma variedade com bordo orientável, então isso induz automaticamente uma orientação no bordo, né? Que é a orientação induzida pela orientação da variedade, né? Lembrem que nós vimos que orientações de uma variedade estão em correspondência com o espaço das n formas. Aqui M é uma variedade de clara dimensão n, né? Está em correspondência com as n formas que nunca se anulam. Dividido pelas funções diferenciáveis positivas. Isso é um conjunto que tem ou nenhum elemento ou dois elementos quando M é conexa, né? E as orientações, portanto, estão em correspondência com esse conjunto. Então, falar de uma orientação ou orientar uma variedade é escolher uma n forma ou uma classe de n formas que não se anulam em nenhum ponto. Certo? Então, graças a este campo exterior e a esta equivalência, a gente escolhe se ômega é uma n forma nunca nula, né? Ou em nenhum lugar nula, nós então definimos a orientação em M como a classe das bases que, quando calculamos ômega nessas bases, é positivo. Isso define uma relação de equivalência de bases e uma orientação. Então, a orientação induzida no bordo é a seguinte: a gente faz I
x ômega. Isso é uma n-1 forma em M, porque estamos fixando um vetor, né? Então, isso é uma n-1 forma em M, e, portanto, podemos puxar para trás com o pullback da inclusão. Então, isto é uma n-1 forma no bordo de M, e vimos de fato que se esta nunca se anula, esta nunca se anula também. E, portanto, a orientação em M induz automaticamente uma orientação no bordo. Então, exemplo disso, nós tínhamos começado a ver, né? Por exemplo, HN. Né? HN é a variedade com bordo, o modelo de variedade com bordo. Então, vamos ver o que acontece aí. Ele também é orientável, simplesmente porque o interior é um aberto, né, de RN. Né? Ele é um subconjunto de RN que é orientável. Então, vejam como é. Então, quem é um vetor? Então, HN é um semiespaço. Então, um vetor exterior é menos derivar em relação a xn. ¿Sí? Todas as curvas que começam em um ponto de bordo e estão contidas em HN, temos vetores tangentes para cima, né? Estão contidos em HN. Então, isso é um campo exterior. Isso aqui é HN, que está contido em RN, onde consideramos a orientação induzida pela base canônica. Bom, então, isso aqui, o interior de HN é um aberto de RN que é está orientado com essa orientação, portanto, isso aqui está orientado, e a orientação é dada pela n-forma, então, W de x1 de xn determina uma orientação, a orientação associada à orientação canônica de RN. Então, isso aí, então define orientação em HN, e, portanto, por essa construção temos automaticamente uma orientação no bordo. Então, quem é a orientação no bordo? Então, a orientação no bordo de HN, a orientação induzida. Então, por definição, é a inclusão de I menos derivar em relação a xn da n forma esta. Vou botar um zero aqui, só para saber que estamos falando desse, né? Então, mas isso aqui é Rn-1, né? De fato, está parametrizado pelo x1, xn-1, né? Uma n-forma aqui é dx1, dxn-1. Mas essa não é a orientação. Esta. Vamos ver quem é. Então, o que acontece com a orientação canônica? Ou seja, com essa que está aqui, então. Se eu quero determinar ela, eu tenho que calcular ela numa base, né? E comparar com a orientação canônica, ou seja, isso aqui vai ser de x1 de xn-1 com alguém aqui, porque o espaço das formas de grau máximo é um fibrado linear, né? Então, como eu sei quem é isso que está aqui? Bom, calculando na base de x1 de xn-1. Porque esta forma
na base de x1. Então, quem é este? Esto é simplesmente esta forma. Na base pois esta n-1 forma nesta base dá 1. Certo? Então, aqui que é isto? Né? Bom, isto por definição, aqui eu esqueci o ômega 0. Bom, o que é isso, né? Isto aqui é I o produto interior desse vetor nesta forma nos campos dados pela derivada da inclusão. Certo? Sim? Mas, bom, esses campos são os mesmos, com a derivada da inclusão são eles mesmos, né? Quando a gente identifica Rn-1 com um subespaço de Rn, isso aqui vira a identidade. Né? Em outras palavras, o que é isso? Bom, agora usamos o que é este operador. Este operador é pegar este vetor e colocar no primeiro lugar deste e completar com os outros vetores. Ou seja, isto é ômega 0 menos derivar em relação a xn, derivar x1, derivar xn menos 1. Certo? O menos sai para fora, né? Porque é linear. E esta não é a base canônica, né? Para ter a base canônica a gente precisa colocar este xn no final. E cada vez que a gente faz uma transposição, a gente está mudando o sinal. A gente precisa fazer isso n-1 vezes para ter o xn no final. Então é menos 1, isto é menos, vezes, né? É menos 1, n-1 de menos ômega 0, derivar x1, derivar xn, e agora sim, isto é 1. Então isto é menos 1 elevado a n. Certo? Ou seja, aqui é menos 1 elevado a n. Então, tomem cuidado, né? A orientação que a gente está dando não coincide com a orientação intuitiva que vocês poderiam pensar no bordo. Depende da dimensão. Se a dimensão é par, coincide. Se a dimensão é ímpar, é a oposta. Certo? Muito bem. Sim? Então, exemplo 2. Não me lembro se já fizemos isto. O intervalo, né? Sim? Como subconjunto de... Bom, aqui temos uma base natural, né? Que é derivar em relação a t. Ou, como tínhamos identificado, simplesmente o vetor da base canônica de R, né? O 1, né? Então, se vocês pensam que tem o intervalo e o vetor derivar em relação a t é este vetor. Né? Então, aqui dentro temos a orientação dada por esse vetor. Esse vetor, no ponto B, né, de bordo, é exterior. Sim? Então, a orientação
dentro, né, induz uma orientação nesta componente conexa de bordo, que é o próprio vetor. Mas aqui, porque tem que ser exterior, mas aqui o vetor exterior aponta para o outro lado. Então a orientação induzida aqui é menos o vetor interior. Sim? Mais interessante, exemplo 3, a esfera. Peguem Bn, o conjunto do X em Rn, tal que norma de X é menor ou igual a 1. Isso é uma bola sólida, uma bola fechada, o bordo é a esfera, né? O bordo de Bn é a esfera de dimensão n-1. Então, pensem geometricamente, né? Então temos aqui a bola fechada, né? Aqui pegamos um ponto X, um ponto no bordo. Como a gente determina a orientação? Claro que estou considerando no interior de B a orientação dada por Rn, né? Ou seja, esta. ¿Sí? Bom, quem é um vetor exterior aqui? O vetor posição, né? Ou seja, se este aqui é o vetor x, né? Então isso aqui é simplesmente x trasladado em x, né? Então eu posso definir, né, x num ponto x simplesmente como o próprio vetor x. Lembrem, estou identificando Rn com o espaço tangente a Rn, quando eu escrevo assim. Ou seja, isto é soma de xi derivada em relação a xi. Sim? Em x. Tem um monte de x, né? Não se confunde, não? Se quiserem, chamem de P. Certo? Então, este é um campo exterior. Então, a mesma conta, né? Quem é? Temos aqui a orientação. Então, essa aqui orientada por ômega 0. Então, quem é a orientação no bordo? É isso que está aí. Então, vejam que é isto, né? Nós queremos orientar o espaço tangente ao bordo. Só que o espaço tangente ao bordo são os vetores ortogonais a P. Sim? Esse é o espaço tangente visto como subespaço de Rn via diferencial de inclusão. Então, isso aqui vai ser uma n-1 forma no bordo. Sim? Mas vejam quem é essa que está aqui. Né? Quem é I x ômega 0. Bom, aqui está x, né? Ou seja, isso aqui é a soma de Pi
ix, porque este operador, a multiplicação interior, é tensorial. Né? Então, isto é ix de derivar xi de ômega zero. Agora, quem é isto, né? Pensem como aqui. Agora, em vez de vocês estão colocando derivar em relação a xi. Sim? Então, isso que está aqui é a soma pi. Então, quem é este? Colocar xi no primeiro lugar. Sim? É ômega zero derivar em relação a xi. E aqui, completando. Né? Mas eu posso trocar e colocar este no lugar iésimo, que é onde corresponde para ele estar. Né? Ou seja, isso que está aqui é dx1 dxi, como tínhamos notado, né? Sem L, dxn, só que preciso trocar até colocar o iésimo, ou este vetor no lugar iésimo. Isso então é menos 1 e menos 1. Sim? Se i é 1, não tenho que mover nada. Tá certo. Se i é 2, tenho que mover 1. Então é isso. Isso é a soma de pi de x1 de xi chapéu de xn. Com um menos 1 que eu engoli. Pode colocar isso em P. Tudo em P. Né? Mas aqui é a coordenada do ponto onde a gente está trabalhando. Sim? Agora, observem que isto é uma n-1 forma em Rn. Bom, o que estou dizendo é que a restrição dessa n-1 forma sobre o espaço tangente a P. Isso que é isso que está aqui. Sim? Lembrem que nós tínhamos mostrado que para qualquer subvariedade dentro de M, a restrição de uma K-forma aqui é a mesma coisa que o pullback aqui temos a inclusão. Então esta forma é simplesmente a restrição de esta. ¿Sí? Lembre, isso aqui vamos chamar de sigma e vamos usar mais na frente. Vamos usar depois. Sim? Então esses são exemplos de como induzir a orientação no bordo nos casos em HN, na bola ou no intervalo. Também tínhamos visto a diferença entre bordo de uma variedade e bordo topológico. Não são a mesma coisa. Né? Para vocês falarem de bordo topológico, vocês estão falando de um subconjunto, um subespaço topológico dentro de outro. Sim? Aqui não. Aqui a noção de bordo é intrínseca. Né? É o bordo de M como variedade com bordo.
E isso estava, a definição disso, né, que é simplesmente a imagem, né, ou a pré-imagem pelas cartas dos pontos de bordo de HN, bordo topológico agora sim, né, a pré-imagem do bordo de HN em RN é o que a gente chama de bordo disto, da variedade. Isso está bem definido por causa daquela proposição que nós provamos, que mudanças, quando vocês pegam duas mudanças de carta, pontos de bordo vão parar em pontos de bordo e pontos interiores vão parar em pontos interiores. Então isso não depende da carta e, portanto, está bem definida. Certo? Muito bem. Então, isso um pouco que tínhamos feito. Lembrem do pullback, né? Que já usamos aqui. O pullback é um morfismo de álgebras graduadas e diferenciais. Comuta com a diferencial, distribui os produtos de formas, se comporta muito bem. E tem mais uma propriedade interessante, que é a seguinte: se vocês têm 3 variedades, né, se vocês têm F aqui e G aqui, né, e vocês pegam aqui uma forma, aqui tem N, M e L, e vocês têm aqui qualquer forma em L. Claro que aqui vocês têm F composto com G, que vai de N em L, e portanto faz sentido pegar o pullback de ômega. Sim? Bom, isto nada mais é do que o que faz sentido ser, ou seja, isto. Primeiro a gente pega ômega e puxa para trás com o pullback de G, né? Isso dá uma forma aqui, aí a gente puxa para trás. Sim? Em outras palavras, o que estamos dizendo é que é isto. Isso segue simplesmente a definição de pullback, porque que é a regra da cadeia, né? O que é isto, né? Bom, quando calculamos em campos. Bom, lembrem, isso aqui vocês tinham que fazer isto, né? Estou simplesmente usando a definição. Sim? Agora, a regra da cadeia diz que isto é isso. Certo? Mas se vocês olham aqui agora e pensam nisso como um vetor, isso sai para fora como pullback. Ou seja, isto é o que estou fazendo? Isso. Agora temos esta forma que estamos calculando nesses vetores. Mas isso aqui, de novo, é pela definição de pullback. Isto é sim? Então isso aí é simples consequência da definição de pullback. Então, o pullback, ao contrário do que acontece com a própria função e com a diferencial,
é uma função muito bem comportada. Ele preserva todos os objetos que estamos trabalhando, em particular e sobretudo, e mais importante, ele comuta com a diferencial, por aí. Ou seja, é um morfismo de álgebras diferenciais. Isso que vai permitir... O teorema de Stokes é uma consequência disso. Muito bem, então vamos falar agora de integração. Então deixem relembrar vocês de um teorema básico sobre integração de Riemann. Vocês estão... Então, integração. Vocês estão acostumados a integrar funções. Se vocês têm f, uma função definida num domínio decente, dentro de Rn para R, vocês sabem calcular a integral de f de x1 de xn sobre d. Se o domínio, se a função é contínua, por exemplo, com suporte compacto, ou domínio ilimitada, ou é limitada e o domínio D é bom no sentido de que o bordo tem medida zero e é limitado, coisas assim. Agora vamos a escrever o teorema de Lebesgue para lembrar vocês. Então vocês sabem calcular isto. Sim? Vocês desde pequenininhos aprenderam a calcular isto e vocês talvez nunca entenderam que troço era este que era colocado na integral. Sim? Nós vamos entender um pouco o que é isso. E a primeira lição que vamos aprender, e mais importante, é que vocês não podem integrar funções. Vocês podem integrar N formas, não funções. Porque o que a gente quer de uma integral é que seja decente com mudança de coordenadas. A gente quer o teorema de mudança de variáveis. Lembrem o que diz, que se vocês têm φ de D em D', um diffeomorfismo decente entre esses dois domínios bonitinhos, então vale que a integral de f, aqui vamos supor que tem coordenadas x, aqui tem coordenadas y. Então vocês querem relacionar isto em D com a integral de f em dy1 de yn em D'. Bom, a primeira observação é que aqui isto faz sentido onde, assim como está, não faz sentido, eu não posso calcular f simplesmente. Tem que ser em pontos correspondentes. Sim? Se y é φ de x, e aqui eu estou integrando em relação à variável x, aqui tenho que integrar em relação à variável y, ou seja, eu tenho que colocar aqui f de y. Sim? Mas estas duas coisas em geral são diferentes. Por quê? Porque esta função não preserva volume. Então, para que essa função, para que a igualdade funcione, vocês têm que botar aqui a correção do volume, que é o módulo determinante do jacobiano dessa φ. Então, isto não está bem.
o que a gente precisa é colocar aqui o módulo do determinante do jacobiano da φ. Colocar aqui F composto com φ. E agora sim, vocês provaram em cálculo que essas duas coisas são iguais. Sim? Muito bem. Por outro lado, se vocês lembram, nós provamos como se transformam as n-formas. Era muito parecido, né? Só está sobrando o módulo aqui. E justamente por isso é que a gente integra n-formas, porque são os objetos que se transformam como a gente quer. Então isso aqui é integral de Riemann, né? Em outras palavras, peguem agora, vou usar essa notação, tá? Vamos usar essa notação. Então, vamos ser formais. Peguem agora, isso aqui não é uma n-forma, né? Isso aqui é uma notação para integral de Riemann. Por isso não tem os produtos, os wedges. Então, o que a gente quer, né? Peguem agora, então, dy1, dyn. Agora, se isto é uma n-forma, é Rn. Sim? De fato, quando multiplico por uma função, também. Então, eu estou pensando a forma deste lado, né? Então, que é agora isso, né? Vamos botar aqui, para não confundir, vamos botar aqui uma função h, né? Ou aqui, ainda, dentro de N. Então, quem é esta, né? O que eu estou dizendo aqui, o que isto quer dizer? Quem é a iésima função desta? Bom, o que estou dizendo é que yi é a iésima coordenada disto, ou seja, é a φi de x. Sim? Certo? Está certo isso? É mesmo o que eu quero? Sim, né? Então, quem é este? Né? Realmente sigma. Não é a mesma, né? Eu não tenho muita imaginação para colocar, não. Então, quem é essa que está aqui? Bom, como antes, isso tem que ser o múltiplo de dx1 dxn. Sim? Nós já fizemos essa conta, né? O que vai aqui é a matriz jacobiana, né? Ou seja, de y e de xj e o determinante. Mas isto, por causa disto, é o determinante do jacobiano da φ. Tem uma coisa que está ao contrário, né? Não, é que aqui é... Eu quero este. Bom, tanto faz.
agora acaba ficando a inversa, né? Aqui é assim. Como é? Então, vamos fazer a conta. Vamos ver que aparece a inversa. Então, quem é este? Então, o que tenho que fazer é isto. Ômega sim? Bom, mas isto que está aqui é ômega em quem? Em isso. Sim? Isto é fica ao contrário, né? Eu tenho que escrever. Então, quem é? Eu tenho que escrever isto como uma soma derivada yj. E quem é que fica? Bom, fica a derivada em relação a yj. O que estou fazendo? Tenho que pegar a jésima variável, ou seja, a derivada phi j derivada xi. Sim? Certo? Então, cada um destes se escreve assim. Agora, ômega. E deixa eu tirar H para que não apareça aí. Então, ômega é isso que está aqui. Temos que plugar aqui depois de fazer esta mudança. Estes são justamente a base dual destas, né? E por isso fica aqui, tirando usando as propriedades, né, de ser alternada da ômega, isto fica justamente o determinante da matriz jacobiana de phi. Isso não está certo. Então aqui é o determinante da matriz jacobiana. Então, observem, né? Aqui é inverso. Ou a gente coloca aqui ou colocamos aqui, né? Isso. Então, observem, né? A transformação que ficou é justamente a mesma que aqui, a menos esse módulo que está atrapalhando. Agora, quando é que esse módulo, isso aqui é positivo e quando é que é negativo? Bom, observem que a diferencial da phi leva esta base nestes vetores. Quando é um difeomorfismo, nesta base. Então, se a orientação que a gente escolhe dos dois lados, né? Porque aqui podem pensar que são coisas diferentes, né? Se a orientação dada por esta base é a mesma que a orientação dada por esta, ou seja, se a phi preserva a orientação, quer dizer que a forma nas duas bases vai ter o mesmo sinal e isto vai ser positivo. Se o difeomorfismo phi reverte a orientação, isso quer dizer que esta
base vai ter a orientação oposta a esta aqui. Então, esse determinante vai ter sinal negativo. Sim? Então, observação, uma aplicação φ entre D de Rn e de linha Rn, um difeomorfismo, preserva a orientação? Se e somente se o determinante do jacobiano da φ é positivo. Preservar a orientação, de novo, quer dizer que se V1, Vn é uma base positiva, ou seja, aqui quer dizer que o determinante de mudança de bases entre ela e a base canônica, o determinante disso é positivo. Se essa base é positiva, então essa definição de preservar a orientação é positiva para todo P em D. ¿Sí? Isso quer dizer preservar orientação. Então as formas mudam exatamente igual que no teorema de mudança de variáveis quando o difeomorfismo preserva a orientação. Quando ele reverte a orientação, tem um sinal. ¿Sí? Então, com essas notações, a gente definição, né? Vamos aprender a integrar formas e primeiro vamos aprender... eu esqueci o teorema de integração, né? Então, deixa eu colocar aqui. Teorema de Lebesgue diz que dado A em Rn, um domínio subconjunto limitado e que a medida do bordo de A é zero, então uma função f de A em R é integrável se somente se o conjunto de discontinuidades de f tem medida zero. Eu coloquei um f barra porque na verdade não é f. Toda uma f eu posso definir uma f barra que é simplesmente estender f como zero fora de A. O conjunto de discontinuidades dessa tem que ter medida zero. Desta. Corolário, uma função contínua com suporte compacto é necessariamente integrável. Ou uma função contínua limitada definida sobre um domínio como este é necessariamente integrável. Muito bem, nossas funções vão ser sempre sem infinito e a única coisa então que temos que nos preocupar é que o suporte deles seja compacto para poder integrar. Muito bem, então
Vamos definir agora, então seja ômega, uma n-forma em Rn com suporte compacto, sim? Isso aqui vai uma anotação, né? Isso vai nos acompanhar até o final do curso, né? Isso aqui quer dizer suporte compacto. Então seja uma ômega, uma n-forma em Rn com suporte compacto. Isto é, ômega pode ser escrita como uma F vezes dx1 dxn. Sim? Aqui temos o sistema de coordenadas global e isso aqui é uma n-forma nunca nula em Rn, que é orientável. Portanto, toda n-forma se escreve assim para alguma função f. O que, se é diferenciável, ou seja, se é uma n-forma, quer dizer que esta função é diferenciável. Se tem suporte compacto, quer dizer que essa função tem suporte compacto e é diferenciável em Rn. Sim? Então definimos a integral de ômega como a integral de f. A integral de Riemann da f, que está bem definida por causa do teorema de Lebesgue. Isso aí é integrável. Sim? Definição. Então, a observação importante aqui observação vamos supor que se o suporte da ômega está contida em U e φ de U linha é um diffeomorfismo, que preserva a orientação, então então eu posso fazer isso. Isso que está aqui é uma n-forma em Rn e com suporte compacto também. Sim? É uma n-forma, na verdade é uma n-forma em U', mas como o suporte de ômega está dentro de U e este conjunto é compacto, então o suporte dessa forma está em U' e tem suporte compacto. Sim? Então, por isso que está aqui, a integral em Rn disto é a mesma coisa que a integral em Rn da ômega. Isso é simplesmente o teorema de mudança de variáveis, tomando cuidado que o jacobiano da transformação tenha determinante positivo, que isso é esta condição. Sim? Muito bem.
Então, o que isso está dizendo é que a definição de integral não depende das coordenadas, desde que a gente tome cuidado que as coordenadas tenham a mesma orientação. E isso nós sabemos que quer dizer que podemos levar para variedades o conceito, desde que tomemos cuidado com as orientações. A única coisa que precisamos é tomar cuidado com as orientações. Certo? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Então, claro que se φ reverte a orientação, então vale a mesma coisa trocando um sinal pelo teorema de mudança de variáveis. Sim? Porque o teorema de mudança de variáveis nos diz que tem que aparecer o módulo do determinante e nesta forma aparece o determinante sem módulo, que vai ser negativo, porque reverte a orientação. Então, isto é menos a integral da ômega. Sabrem que, claro, posso colocar N ou U, né? Aqui então seria U', né? E aqui U. Aqui também posso colocar U', e posso colocar U. Fora de U e U', essa forma se anulam, então não contam para integral. Sim? Muito bem, então sabemos integrar n formas em Rn. Simplesmente é a integral de Riemann da função que define a n forma na base canônica. Okay? Observem que o operador de integração, as formas são um espaço vetorial e, por definição, o operador de integração é linear, né? Ou seja, observação, a integral sobre U de A ômega mais sigma mais ômega linha é A integral de ômega mais integral de ômega linha. Um operador linear. Porque este é linear nas funções. Certo? Muito bem. Bom, essa construção nos permite agora dizer o seguinte, né? Definição. Então, peguem agora uma M, peguem então M, uma variedade orientada. Quase que até o final do curso, todas nossas variedades vão ser orientadas. Por causa da integração, justamente. Então, orientada, φ de U M em Rn, uma carta orientada também. Ou seja, os campos coordenados formam uma base orientada positivamente em cada ponto. Então, seja agora ômega uma n-forma em M, de forma tal que o suporte de ômega esteja contido em U, compacto.
né? Ou seja, aqui. Então agora eu quero definir a integral de ômega. Né? Então, definimos a integral de ômega em M ou em U como, bom, então ômega está aqui, eu posso fazer o pullback de ômega para Rn com a inversa de φ. Ou seja, eu posso pegar isso. Isso aqui é uma N-forma, agora em Rn. O suporte desta forma está contido em φ de U e é compacto porque φ é contínuo. Diferencial é contínuo também. Então, isso aqui está dentro destas hipóteses. Né? Então, eu defino isto como a integral em φ de U desse troço. Certo? E, claro, isso está bem definido. Né? O que quer dizer que está bem definida? Bom, em princípio, este número está dependendo da carta. Né? Mas, como vocês devem imaginar, né? Não depende. Né? E isso por causa do que falamos aí. Né? Seja então seja φ' de U' em Rn carta orientada, então o que temos que ver é que a integral de φ' inversa pullback de ômega coincide com a outra, né? Mas o que é isto? Né? Bom, isto é a mesma coisa que a integral, aliás, antes de integrar. Né? O que é isto? Bom, isto é a mesma coisa que, claro que, aqui estou supondo que o suporte da ômega está contida em U' também, senão. Então, onde faça sentido, por exemplo, no suporte da ômega, que está contida na interseção de U e U', vale o seguinte, vale que isto é φ menos 1 composto com φ φ' menos 1. Onde faça sentido, na interseção dos domínios, né? Simplesmente porque esta é a inversa desta. Agora vou escrever isto assim. Bom, mas então o pullback desta é o pullback desta, que como vimos no começo da aula, isto é isto. Isso. Sim? Então vejam, né? Calculem isso em ômega. Isto, portanto, é a mesma coisa que isto. Certo? Então, particular, a integral de isto é a integral disto.
Agora são formas em RN, né? Uma vez que eu calculo isto, agora estou em RN. Né? Bom, mas podemos usar agora o teorema de mudança de variáveis. Como a carta, as duas cartas definem a mesma orientação, a composição é um difeomorfismo de RN que preserva a orientação. ¿Sí? E, portanto, por isto, né? Por isso e aquilo, né, que está aqui, isto é a mesma coisa que integral isto é simplesmente mudança de variáveis. E o fato de que φ composto com φ' inverso preserva a orientação. Se vocês lembram, um atlas orientado é justamente aquele que todas essas mudanças de coordenadas preservam a orientação. Bom, isso é exatamente o que a gente queria. Isso que está aqui é igual a isto e, portanto, esta definição não depende da carta. É só o teorema de mudança de variáveis. Certo? Muito bem. Mas estamos pedindo uma coisa muito forte que não queremos pedir, né? Estamos pedindo que o suporte da ômega esteja dentro de uma carta, do domínio de uma carta. Isso aí é muito forte. Pensem, por exemplo, que ômega poderia ser um elemento de volume numa variedade compacta. Ou seja, ele nunca se anula. O suporte de toda a variedade. E se M é compacto, não existe uma carta que cubra toda a variedade. Então vocês não poderiam integrar essa forma. Não. Mas aí é que o que fazemos é usar partições da unidade. Não? Então agora suponha de novo que M está orientada. Pegamos agora ômega, uma n-forma em M com suporte compacto, qualquer. Observen que esta propiedade não depende de cartas, isso aqui é topológico. E queremos integrar ômega. Então, o que fazemos é, então seja φ I UI um atlas orientado de M, seja então ρ uma partição da unidade subordinada a UI, ao cobrimento UI. Então observem que, tudo bem, a ômega não tem suporte dentro de UI, mas isto que está aqui, isso aqui é uma n-forma com suporte compacto e o suporte agora está contido em UI.
Então isso aqui é uma n-forma de M com suporte compacto e o suporte de ρi ômega está contido em Ui. Então eu posso integrar. ¿Sí? Então estamos em uma direção boa, né? Observem também que ômega é a soma de ρi ômega. Neste sentido, simplesmente porque essa soma é 1. ¿Sí? Mas também, isto é igual à soma de ρi ômega. Assim. Por quê? Agora, essa soma, vocês, claro, é localmente finita. Em cada ponto eu posso somar. Sim, mas é um pouco mais que isso. Esta soma é uma soma finita. Não em cada ponto. A soma é uma soma finita. Por quê? ¿Qué quiere decir que os suportes de estas são localmente finitos? Que existe, para cada ponto, existe uma vizinhança, tal que somente finitos ρi são diferentes de zero na vizinhança. Aqui que a gente usa a propriedade de que o suporte localmente finito é num aberto um pouquinho maior. Não só no ponto. Não é só que as ρi são todas diferentes, são somente finitas, são diferentes de zero no ponto, mas numa vizinhança. Então, em cada ponto, tem uma vizinhança onde somente finitas destas não se anulam. Para cada ponto. Bom, o mesmo acontece para cada ponto do suporte de ômega, em particular. Só que o suporte de ômega é compacto. Esses abertos cobrem ômega e podemos pegar um subcobrimento finito. ¿Sí? Então temos de ômega um subcobrimento finito, onde para cada um desses abertos que cobrem ômega, só finitas das ρi são diferentes de zero. Então, em ômega, e de fato, na união desses finitos abertos, somente finitas ômega vão ser diferentes de zero. Esta soma é feita sobre essas ômega. Então, isto é uma soma finita. Os elementos que eu colocar aqui, claro que eu posso fazer assim, né? Mas também eu posso restringir a essas ρ, as que são diferentes de zero nessa vizinhança do suporte de ômega. Isso não depende do ponto onde eu calcular. Isso é ótimo para poder tirar as somatórias das integrais sem remorso. Está claro? Então, esta soma é uma soma finita. Mas, além de ser, não estou falando somente que é uma soma finita em cada ponto. É uma soma finita. Destas, todas a menos um número finito são diferentes de zero e posso jogar no lixo todas elas, antes de calcular isso num ponto. ¿Sí? Então, isso aqui é uma soma finita. Então, agora sim. Você entendeu? Está claro? Então, agora sim. Então, agora sim eu vou definição com as notações aqui. A integral de ômega sobre toda M vai ser a soma das integrais de ρi ômega para I em I. Observam de novo, isso é a soma finita. Isto agora com aquela definição, porque agora o suporte está contido no domínio da carta φi.
claro que temos um problema, né? Isso depende da partição da unidade, do atlas e de tudo. A priori, a definição usa o atlas. ¿Sí? Então temos que provar que não depende. Ou seja, precisamos phi j, vou denotar com linha os outros. Né? Então agora temos u j' em Rn, outro atlas orientado e rho j', uma partição da unidade subordinada a u j'. Certo? Mas então, o que acontece? Né? Bom, acontece que as interseções dos u's com u'j's e as restrições φ's e φj's linhas restritas às interseções, então isso forma outro atlas que também está orientado. Né? E, portanto, posso fazer esta conta. Né? Então, a soma para I em I de Rho e ômega é a mesma coisa, claro, que a soma para J em lambda J' de Rho J', soma I em lambda Rho e ômega. Simplesmente porque esta função 1. Agora, de novo, né? Bom, isso aqui é uma soma finita. Então, posso puxar a soma para fora. E a outra também é uma soma finita pelo mesmo motivo. As duas, aqui tem duas somas finitas. Né? Ou seja, isto é a soma para I em lambda. Da soma para J em lambda linha. De Rho e I, Rho J', ômega. Esta forma que está aqui tem o suporte contido em UI interseção UJ'. Sim? E são somas finitas. Então, a integral, eu posso integrar, né? Observem, cada uma é uma soma finita de formas onde cada uma delas tem um suporte contido aqui, e isto está contido tanto em I quanto em UJ', portanto posso integrar tanto com um atlas quanto pelo outro. ¿Sí? Então, acho que vai entrar aqui. Então, a integral da soma I em I de Rho, ou, aliás, isso, né? Uma soma finita é igual, é linear, né? Nós fizemos já a observação de que as coisas são lineares, né? Então, isso aqui é a soma sobre I em lambda e a soma sobre J em lambda linha da integral de Rho I, Rho J' ômega, tanto em M quanto em UI interseção UJ'. Certo? Podem colocar M aqui, tanto faz. Fora desse conjunto, essa forma se anula. Né? Mas o bom desta expressão é que é simétrica
na partição da unidade e no atlas. ¿Sí? Ou seja, eu posso trocar. E isso é a mesma coisa que a integral da... Aliás, aqui, desculpa. Aqui é soma. Essa é a mesma coisa que a soma sobre J de Rho J' ômega, isto por simetria, simplesmente. O M. Sim? Então não depende nem da partição da unidade, nem do atlas orientado. E temos definido então integrar, sabemos agora integrar para formas e o importante, então, está aqui. É uma variedade orientada. Se a variedade não está orientada, vocês têm problemas sérios. Né? Tem técnicas que podem ser introduzidas para lidar com a não orientabilidade, mas não valem sempre e tem que tomar cuidado. Né? Então, para nós, vamos trabalhar sempre com variedades orientadas, que é onde podemos integrar graças ao teorema de mudança de variáveis. Certo? As formas diferenciais são os objetos que se transformam precisamente para poder usar o teorema de mudança de variáveis. As funções, não podem integrar uma função numa variedade. Se integram formas. Está claro? Uma pergunta? Sim, mas isso é uma integração em medida. Ou seja, você pode colocar uma medida que não seja diferenciável, nem contínua, nem nada, e definir a integral de Lebesgue com essa medida. Sim. Mas não vai ter nenhum significado diferenciável. É parecida com aquela a ideia de bijeções, de alguma maneira. Sim, bom, Rn uma variedade de dimensão m tem tantos pontos quanto um intervalo e, portanto, tem uma bijeção com intervalo e, portanto, você pode dar uma estrutura diferencial de dimensão 1, mas não vai te dar nenhum dado sobre a m. Nós vamos ver como essa integração, a integração de Riemann, né, a integração de formas, dá informações sobre a topologia de M, por exemplo. Mas a princípio você pode, mas de alguma maneira, colocar a integral de Lebesgue meio que esquecer da estrutura diferenciável, né? Dizer, bom, vamos usar como conjunto e... Sim, claro que tem medidas interessantes que surgem geometricamente. Sim, por exemplo, o fibrado cotangente tem uma medida interessante, sim. Mas não, essas, as interessantes, acabam sendo assim, não acabam sendo medidas estranhas. Porque as coisas estranhas, ou muito abstratas, costumam não te dar informação sobre o objeto que você quer estudar. Muito bem. Então, de acordo a isto, né? Graças a isto, vale o seguinte, né? Observação. Agora suponha que vocês têm M e N
orientadas y F un difiomorfismo. Orientadas y conexas. E um difiomorfismo. ¿Sí? Então, tem duas possibilidades para F. Ou F preserva a orientação, ou F reverte a orientação. ¿Sí? Por isso que eu coloquei conexa. Se não, teriam que analisar cada componente conexa. Se tem muitas componentes conexas, pode preservar em uma e reverter na outra, coisas assim. Mas quando é conexa, não. Isso aí ou preserva ou reverte a orientação. Então, se ômega é uma N-forma em N com suporte compacto, claro, o pullback também. Então, pullback de ômega também é uma N-forma com suporte compacto, mas agora em M, e portanto podemos integrar los dois lados. E o que nós sabemos é que a integral sobre M é a integral de ômega sobre N com um sinal, onde este sinal é mais se F preserva a orientação e menos se F reverte a orientação. Sim? É o teorema de mudança de variáveis para variedades. E a demonstração é muito simples, né? Peguem um atlas orientado de M, façam o pullback do atlas com F. Esse atlas ou é orientado ou define a orientação contrária. E aí usam a definição para mostrar a igualdade usando isto, né? Ou isso, se quiser. Certo? Sim? Outra observação muito importante, né? A integração definida-se também é um operador linear. Claro. Mas agora, então, temos um operador de integração que vai das N formas com suporte compacto de M em R. Certo? Pega uma forma, me dá um número de maneira linear. Ou seja, a integração está no dual deste espaço. Observen que este espaço é um espaço de dimensão infinita. Se M está orientada, essencialmente, qualquer forma é um múltiplo de uma forma fixa. Múltiplo via uma função diferenciável. Então, esse espaço é essencialmente isomorfo ao espaço das funções diferenciáveis. Um espaço muito grande. Então, a integração está no dual desse espaço. Isso é uma observação importante, mas não é tão importante. Vamos colocar só um. Agora vamos ter uma que é mais importante que essa. Que se deriva daí. Certo?
Então temos esse operador. Só duas observações. Bom, então, por causa disto também, observação, então, se M está orientada, e eu defino menos M como M com orientação contrária. Mesma variedade, trocando a orientação. Então, eu defino esta como, esta aqui é a M com orientação oposta. Bom, mas tudo bem, tem a orientação oposta, mas está orientada. Eu simplesmente escolhi a orientação contrária. Bom, mas então se esta é uma variedade orientada, eu posso integrar nela. Ou seja, eu posso calcular a integral de uma forma em menos M. Sim? Bom, claro, isto é menos a orientação de ômega em M. Por causa disto. A identidade é um difiomorfismo entre esta variedade e esta que reverte a orientação. Então, isso é uma simples consequência disto. E a última observação por hoje, continuamos na quinta. O que acontece no caso de dimensão zero? Dimensão zero. Bom, dimensão zero são pontos. Né? Aqui M é um conjunto de pontos e orientar esses pontos é simplesmente dar um sinal para os pontos. Como é que é então ômega? Então, se temos em M0, então é um PI. Então, o que é uma n-forma nesse espaço? Bom, é uma zero-forma, né, que é uma função sobre os pontos. Ou seja, cada ponto associado a um número no ponto. E o que é orientar isto? É dar um sinal em cada ponto. Então, o que quer dizer agora ter uma n-forma em M0, né? Com suporte compacto. Tudo isso faz perfeito sentido. Né? Esta ômega quer dizer que ômega de PI é zero a menos de finitos I. Isso quer dizer que tem suporte compacto. A topologia discreta. Né? E que quer dizer então a integral de ômega em M0? Bom, a gente define isto simplesmente com uma soma de menos 1 elevada à orientação em PI de ômega PI. Cada ponto tem uma orientação que eu estou notando como O de PI. Ou seja, O de PI é 1 se está orientada com menos e 0 se está orientada com mais. Sim? Então faz perfeito sentido também para a dimensão 0. Ok, em 5 minutos vamos provar o teorema de Stokes. Não, mentira. Continuamos então. Continuamos na quinta-feira. Alguma pergunta? Mas vocês vão ver que não vamos usar 5 minutos, vamos usar 15.